Gente, antes da gente começar o nosso tema, nossa, essa garrafa é uma armadilha. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Erguendo nosso pensamento em direção ao alto, ao plano maior, aos nossos amigos da espiritualidade, nosso mestre guia Jesus, a todos os trabalhadores que orientam este trabalho, que nos intuem, nos mandam boas vibrações e colaboram tão grandemente com a oportunidade de podermos a cada dia aprender um pouco mais e crescermos todos juntos, coletivamente e também individualmente, cada um de nós, na nossa missão pessoal de crescimento espiritual. Dia a dia, prova a prova, teste a teste, oportunidade a oportunidade, damos mais um passo em direção à iluminação e para isso estamos reunidos aqui nessa casa, buscando mais uma vez ouvir as palavras do plano espiritual, refletir sobre essas palavras e aplicá-las no nosso dia a dia. E para que possamos iniciar esse trabalho, esse compartilhamento de informações, pedimos autorização do plano espiritual e, a partir desse momento, damos por aberta a palestra dessa noite. Que assim seja. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. O tema da palestra de hoje é as parábolas. E a pergunta que eu faço para iniciar essa conversa é a seguinte: algum dia, em algum momento, em alguma experiência, você teve a impressão de que uma pessoa que lhe dizia uma coisa, na verdade, queria dizer algo mais profundo, mais importante, ou alguma outra coisa com aquelas palavras que dizia? Se a resposta que vocês pensaram for sim, e se dentro dessa experiência vocês conseguiram captar a real mensagem por trás do que foi dito com as palavras nesta experiência, parabéns. Você está a um passo muito curto de entender o método de ensino de Jesus. Porque é justamente isso que ele fazia quando aqui esteve conosco e nos falava através do mecanismo das parábolas. Hoje a nossa conversa vai ser sobre essas joias do ensinamento, as pequenas joias do Evangelho, que são as parábolas. Pequenas histórias, às vezes engraçadas, outras vezes dramáticas, cheias de imagens, reviravoltas, surpresas, mensagens escondidas, mas sempre com um propósito muito claro, que é o de tocar o coração da gente, fazendo o raciocínio e o sentimento caminharem de mãos dadas. Mas, por que Jesus falava por parábolas? Essa talvez seja a principal e mais inquietante das perguntas. Não seria mais fácil dizer o que se quer dizer, ao invés de usar um mecanismo para dizer outras coisas que aquelas não ditas? O que a gente precisa pensar é um pouco de contexto, né? Naquela época Jesus não tinha PowerPoint, não tinha Instagram, não tinha TikTok, enfim. Então usava, e muito bem, com maestria, as ferramentas que naquela época estavam disponíveis. Então, a principal missão, ou o principal intuito de tocar o coração das pessoas, de fazer as pessoas refletirem sobre as mensagens, era feito através das ferramentas que estavam disponíveis naquele contexto, naquela cultura, com aquelas pessoas que o cercavam. Jesus não inventou esse estilo de comunicação, né, do paraboleiro, poderíamos dizer assim. Isso já era uma prática comum naquela região, na cultura do mundo hebraico, e esse ensino, inclusive, já tinha um nome, né, chamado de mashal, ou seja, os provérbios ou máximas ou metáforas incorporadas em historietas, em pequenas passagens ou em pequenas histórias que contavam muito mais do que o tamanho que elas aparentemente tinham ou o peso, a importância que aquelas histórias, que muitas vezes retratavam coisas do cotidiano, coisas corriqueiras. Jesus não falava de grandes acontecimentos nas suas parábolas, ele falava das coisas do dia a dia, da vida cotidiana daquelas pessoas para quem ele falava, com quem ele se comunicava. Então, do alto da sua sabedoria e de domínio da importância da sua missão, ele fez uso dessa técnica com maestria,
sem o trocadilho de mestre, mas até nisso foi mestre, para usar o cotidiano de forma a ilustrar o eterno de maneira simples e muito mais próxima das pessoas. Então, se a gente pensar no semeador, no samaritano, no pai e os seus filhos, o pastor e as ovelhas, a moeda perdida, o mal rico, o juiz iníquo, todas essas histórias saíram da vida comum como se fosse um grande criador de personagens em um enredo que engajava as pessoas e que até hoje tem essas histórias repetidas e contadas em muitos contextos para representar questões espirituais profundas. Cada uma dessas histórias tem, às vezes de maneira clara, às vezes de maneira clara e escondida, e às vezes as grandes joias e as mais brilhantes estão bem lá na profundeza do entendimento claro dessas histórias, onde elas são debulhadas ou digeridas ao longo do tempo de acordo com a nossa capacidade de absorção. Eu me lembro sempre de uma história que eu ouvi quando estava fazendo o curso do ESD como estudante. Minha professora, minha querida amiga Márcia Bozeto, contou essa história, falando que quando Divaldo iniciava o seu trabalho de estudo do Espiritismo, ainda lá no período onde ele ainda estudava mais do que proferia ou dizia, apesar de que ele estudou a vida toda e sempre dizia sobre isso e sobre a importância do estudo, mas ainda quando era um grande aprendiz das bases da doutrina espírita, e quando começou a caminhar nesse grande trajeto da sua missão, fez uma pergunta a uma das suas guias espirituais, a Joana de Ângeles, a mais famosa, aquela que esteve mais próxima dele o tempo todo, sobre o que fazer, qual orientação ela tinha para que ele se preparasse melhor para poder transmitir as mensagens de uma maneira mais clara e ajudar mais as pessoas que o procuravam para falar sobre o Espiritismo, ouvir sobre o Espiritismo. E a orientação dela é a mesma que a gente dá para qualquer pessoa que pergunte isso para a gente, né? Leia o Livro dos Espíritos. E ele fez. Se debruçou sobre o Livro dos Espíritos e devorou aquele livro todo de cabo a rabo, como era costume do Divaldo, sempre uma pessoa muito dedicada a essa missão. E ao final disse, eu continuo com questões, com inquietudes, tem passagens do livro que eu ainda entendo que eu só arranhei a superfície. O que eu devo fazer para me aprofundar no conhecimento? Responde Joana de Ângeles, leia o Livro dos Espíritos. E lá vai Divaldo ler o Livro dos Espíritos mais uma vez, e muitas vezes depois dessa, ela disse para ele de novo, leia o Livro dos Espíritos, até que ele disse, mas há partes, palavras que eu não compreendo, que são de outra época, que são de outro contexto, eu não consigo entendê-las. Diz Joana de Ângeles, compra um dicionário. O que ele faz? E diz, mas há palavras nessa obra que não estão esclarecidas no dicionário, que tem contextos diferentes. E ela diz, compra um dicionário melhor. E assim se passa uma série, uma sucessão de leituras do mesmo texto, que funciona como o aprendizado nas parábolas. Cada vez que a gente escuta essas histórias, ou que a gente reflete novamente sobre elas, e a cada ciclo de aprendizagem individual ou coletivo da Terra, essas mensagens podem ser renovadas e terão um significado a mais, ou mais um passo na sua significação. Então, quando ele falava por parábolas, era como se ele nos dissesse, deixa eu te contar uma historinha, mas te prepara porque essa história é sobre ti. Então a parábola ela não é uma fábula, ela não é um conto de fadas, ela é um convite a um mergulho. A gente se encanta com a beleza das parábolas. Muitas vezes elas são muito belas, são histórias muito interessantes, muito bonitas, né? Outras vezes, outras pessoas acham que já entenderam tudo porque decoraram a história, né? O jeito como aquilo está escrito, e assim tem certeza de que nada mais precisa se estudar sobre. Às vezes nem leram a parábola, mas viram lá um post no Instagram com, né, as aspas assim, de uma citação, como sendo algo corriqueiro que a gente lê no dia a dia. E isso, claro, ajuda no aprendizado, mas não é suficiente. Kardec alerta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo
que o uso do texto não substitui a sua interpretação. Ou seja, trazer para a nossa fala algo dito por outra pessoa não transforma isso automaticamente em aprendizado. É preciso a gente digerir, é preciso a gente estudar, refletir, mudar comportamentos para aí sim podermos dizer que nós aprendemos um novo comportamento. Se pode utilizar, por exemplo, a frase "os últimos serão os primeiros" numa palestra motivacional de vendas. Já vi isso, inclusive. Mas cuidado, isso pode ser o uso da casca com a perda do fruto. As parábolas não foram criadas para uma leitura rasa ou uma audição distraída. Elas são, poderíamos dizer, armadilhas de amor plantadas por Jesus, que deixou essas histórias e dividiu essas histórias de forma a provocar dúvida, abrir brechas de luz e chamar os espíritos a uma responsabilidade inegável a cada um de nós. Ou seja, são verdadeiras provocações em forma de histórias. Vamos ver isso na prática. Se eu fizesse agora um quiz, pequeno teste de conhecimento aqui. Quantos filhos tinha o homem relatado na parábola do filho pródigo? Não precisa responder alto. Vamos evitar constrangimentos. Era o filho pródigo? Era o filho pródigo e mais um? O filho pródigo mais 2? 3? 4? Não há informações suficientes para responder essa pergunta. Quem sabe? Você não pode checar o ChatGPT. Vamos recapitular, né? Tentar interpretar um pouco mais a fundo esta história. Tinha aquele filho mais velho, vocês devem lembrar, o filho obediente, que permanece na casa do pai, fechado, orgulhoso, ressentido e incapaz de compreender o perdão. Ele julga o seu irmão mais novo pelas suas ações, mas pela interpretação do que está dito na parábola e no termo onde as coisas são ditas, parece não compreender o perdão. Porque não entende como seu pai pode receber aquele filho ingrato que fez tudo errado quando ele caminhou corretamente o tempo inteiro. Ele julga o seu irmão pelas suas ações, mas no fundo parece que sente um pouco de ressentimento e principalmente de inveja do irmão por não ter tido a coragem que ele teve de jogar tudo para cima e fazer uma nova vida para si mesmo. Nessa história, nós podemos dizer que o filho mais velho representa os fariseus e os doutores da lei. Depois a gente vai botar o contexto disso. Por que a gente interpreta dessa forma? Também tinha o filho mais novo, o pródigo, a estrela da parábola, aparentemente, que é aquele que se afasta, desperdiça os talentos recebidos, né? Ele recebe a herança antes. E vejamos como as coisas são irônicas nas histórias de Jesus. Antecipar a herança naquela época não existia, era uma coisa completamente impensável. Mas nessa história isso está posto assim, como se fosse uma coisa do cotidiano. Ou seja, um artifício que Jesus usava para causar o choque e chamar a atenção para aquela história, para aquela mensagem. Parte-se do pressuposto que isso pode acontecer. E se aconteceu e o pai fez isso, então o filho conseguiu antecipar a sua herança, saiu pelo mundo, gastou todo o seu dinheiro e depois de se ver na miséria e com dificuldades, ele se arrepende e retorna à sua casa. Simbologia do pecador arrependido que busca a regeneração. Representa aqui os publicanos e as prostitutas. Porque os publicanos e as prostitutas veremos logo assim. Mas há mais um filho, que não é citado na parábola, mas que implicitamente através da história e dos seus significados nós podemos inferir, concluir que ele existe. Que seria o terceiro filho, o filho oculto, o narrador da história, o próprio Jesus. Esse filho implícito na narrativa não é o filho pródigo, tampouco é o filho ressentido, mas é aquele que verdadeiramente entendeu como viver em perfeita harmonia com o seu pai e com as suas decisões e ensinamentos. Talvez aquele que todos nós, com certeza aquele que todos nós deveríamos buscar ser.
Aqui nós temos a representação do mestre do modelo. Aí nós vamos à interpretação do contexto. Em que contexto essa parábola foi contada? Para quem ela foi dita? Isso é muito importante para a gente entender por que essa história foi usada. Porque essa parábola foi proferida aos fariseus e aos doutores da lei quando questionaram a decisão de Jesus de almoçar com os publicanos e as prostitutas. Por que um mestre? Porque um alçado dos céus se rebaixa a estar com as prostitutas e os publicanos. E aí é que está o verdadeiro significado da parábola. Jesus estava com o filho pródigo. Ou seja, aqueles que pecaram e se arrependeram estavam lá para ouvi-lo e transformar suas vidas. Mas vamos a outra parábola, a outra história, buscando a mesma analogia. Vamos à parábola do semeador. Jesus começa a contar a parábola dizendo: eis que o semeador saiu a semear, a parte da semente caiu à beira do caminho, parte entre as pedras, parte entre os espinhos e parte em terra boa. Ok, aparentemente essa história está bem posta. Mas espera aí. Alguém já viu um agricultor jogar semente na estrada? Ou no meio das pedras? Ou dentro de um espinheiro? É um semeador distraído, como diria Haroldo Dutra Dias em um podcast que eu ouvi esses dias e que acabou inspirando a temática dessa palestra. Um prato cheio para uma bela reciclagem com o pessoal da Emater, provavelmente. Meu sogro, que também é produtor rural, diria aqui agricultor sem fundamento. É aí que entra a beleza da parábola, porque Jesus invertia a lógica, ou seja, inverte a lógica agrícola da época, que seria inclusive a lógica agrícola até hoje, né? Ainda mais com as máquinas que nós temos hoje, para provocar reflexão. Intencionalmente, porque ele não queria falar sobre agronomia, nem ensinar ninguém como plantar coisa nenhuma, ele fala sobre a alma humana. Ou seja, a terra da parábola é cada um de nós. E o semeador, Deus, Cristo, ou qualquer um que traga a mensagem espiritual ou a própria mensagem do plano espiritual que chega até nós. Distribuída em partes iguais para todos. Ou seja, o espinheiro precisa também receber as sementes. Vamos pensar numa outra situação. Aí o homem rico da parábola relatada por Lucas, e lá está escrito: ele se vestia com luxo e comia como rei. À sua porta, Lázaro, pobre, doente e faminto. O rico passava por ele todos os dias. Um dia, os dois morrem, Lázaro vai ao seio de Abraão e o rico ao inferno. No plano espiritual, há uma inversão de papéis. O rico, agora, está aflito, perdido, necessitando ajuda. Lázaro, no seio de Abraão, ou seja, colhendo os frutos de tudo que plantou ao longo de uma existência muito difícil, mas de muita fé. Mas o rico, mesmo em aflição, tem a ousadia de pedir a Lázaro que vá até ele para lhe aliviar. Depois, ainda tenta negociar com Abraão para mandar o ex-pobre dar um recado à sua família. Ou seja, nem depois de desencarnado o sujeito compreendeu o que é ser humilde. A resposta de Abraão nessa história ela é dura e bem clara. Eles têm Moisés e os profetas. Se não ouviram esses, não ouvirão nem que um morto ressuscite. Lição direta e desconfortável. Não adianta ter acesso à verdade se o coração continua fechado. Bem, vendo essas três parábolas e tentando interpretá-las um pouco mais a fundo, a gente vai ao que está por trás das parábolas. Poderíamos dizer que as parábolas são chaves espirituais que abrem portas diferentes dependendo da maturidade de quem recebe essa mensagem. Por isso Jesus dizia: quem tem ouvidos, que ouça.
A mesma história lida por um fariseu orgulhoso ou por um pescador sincero produziria efeitos completamente diferentes. O fariseu talvez se irritaria, se rebelaria contra a mensagem, entenderia que aquilo não podia ser daquela forma. Talvez o pescador refletiria. E aí está o ponto. Se a gente for à obra Os Mensageiros, conhecidas de todos nós, provavelmente, André Luiz ele presencia uma das sessões dentro da sua caminhada no plano espiritual, que ele chama de distribuição de elementos força, é assim que ele descreve. Né? Então são pontos de energia, como se fossem pontinhos de poeira no ar, que caem, como se fosse uma neve. Não era neve, obviamente, mas como se fosse neve. E esses elementos força, eles caem igualmente sobre todos os espíritos que estavam naquele espaço que ele presenciava, em um pavilhão, né, onde eles estavam. A queda daqueles elementos ela era absolutamente homogênea no espaço, ou seja, todos os espaços recebiam a mesma quantidade daqueles elementos. Porém, ele percebe uma diferença muito grande em como aquelas partículas são recebidas por cada um daqueles espíritos ali presentes no local. Nem todos absorvem da mesma forma. Então ele vê, por exemplo, que Ismalha, personagem que ele descreve nessa sua caminhada, recebe e irradia intensamente. A luz que cobre a Ismalha muda no contato com aquelas partículas e é como se ela devolvesse uma quantidade ainda maior de volta para o ambiente. Outros espíritos, porém, parece que é como se caísse uma partícula daquelas de neve numa fogueira. Faz um e desaparece. Não acontece quase nada. Aniceto explica o que ali acontece e ele diz: o alto concede igualmente a todos. A diferença está no quanto cada um consegue absorver e redistribuir. Aí a gente começa a pensar, talvez o semeador não seja tão sem fundamento assim. Né? A gente aqui não está entendendo o processo da semeadura. Porque se ele é homogêneo, as sementes são distribuídas em todo tipo de terreno. E aí a gente entende a lógica de que os terrenos somos cada um de nós. E essas sementes são, nesse exemplo, os tais elementos força, ou essa neve que cai sobre nós, como, por exemplo, as lições do plano espiritual. Ou seja, a parábola é como uma semente lançada. E aí vai depender do solo que ela encontra para frutificar mais ou menos. Se a gente for entender assim sobre essa lógica, o que seria, digamos, a pegadinha da história, é que Jesus, obviamente, junto com todo o seu processo altamente complexo e de planejamento milenar sobre a sua vinda à Terra, sabia da nossa capacidade naquele período, e que se hoje essa capacidade é absolutamente limitada, há mais de 2000 anos ela certamente era ainda mais limitada. E sendo isso o fato posto, ele usava dos paradoxos, das metáforas, das comparações, até da comédia em alguns casos, ou do irreal ou do inacreditável, para fazer a nossa mente tropeçar, para que o nosso coração despertasse. Então, como se nós estivéssemos numa caminhada distraída e ao tropeçar em alguma coisa pequena que só faz a gente dar uma balançada, a gente chegasse à conclusão: preciso prestar atenção em para onde eu estou indo e por onde eu caminho. Vamos ver algumas coisas interessantes, né, que acontecem nessas parábolas. Primeiro, um pai daquela época, daqueles costumes, corre para abraçar e beijar o seu filho rebelde. Tem várias coisas aqui que na cultura não existiam. Né? Eu me lembro de novo do podcast do Haroldo Dutra Dias, onde ele descreve as vestes utilizadas pelos homens daquela época, muito parecidas com as túnicas usadas em algumas culturas árabes até hoje. Né? Aquelas grandes vestes que são amarradas ao redor do corpo. Elas não são feitas para que ninguém corra.
Não era hábito de nenhum desses viventes da época sair correndo para receber ninguém, né? Mas ele sai correndo e ele beija o filho. Outro hábito que até hoje em algumas culturas não é muito comum. Aquela época absolutamente distante da realidade das pessoas. Um outro exemplo. Um pastor desleixado abandona 99 ovelhas no deserto para buscar uma. Né? Se a gente pensasse no corriqueiro, talvez isso jamais acontecesse. Dentro da lógica da história, cada uma delas é tão valiosa quanto qualquer uma das outras. Então, perder uma é como perder todas. Outra vez, um homem rico que implora ajuda a um mendigo que ele ignorou ao longo de toda a sua existência encarnada. Então, essas ironias, essas pequenas subversões da lógica existente buscam sacudir, criar um chacoalhão na nossa consciência para que a gente possa receber as mensagens de uma forma mais tranquila, né? Então, Jesus mesmo dizia que ele não veio a nós para agradar, mas sim para incomodar com o amor. Romper com o status quo incomoda o status quo. Se o status quo não é de amor, agredir o status quo com amor causa revolta em muitas pessoas. E isso aconteceu efetivamente, não precisamos contar a história de Jesus encarnado para relembrar. Mas como nós podemos aplicar as parábolas na vida espírita? Cada uma das parábolas é um convite à transformação. Não à adoração, não à crença cega, mas ao estudo e à compreensão para aplicação na vida. São pequenos mapas ou pequenas partes de um mapa construído no GPS para a reforma íntima. Ou seja, o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, seria uma espécie de um passo a passo detalhado sobre como ler as parábolas, entendê-las e aplicá-las de maneira mais adequada. Quando a gente lê as parábolas e estuda essas parábolas à luz do Espiritismo, a gente pode chegar a algumas conclusões, como, por exemplo, na parábola do mal rico, o inferno não é um lugar físico, não é um espaço para onde as almas danadas vão, né? E sim um estado de consciência que pode assolar qualquer um de nós a qualquer momento da vida encarnada, mas especialmente no momento da transição para a vida desencarnada. O seio de Abraão, como é dito na parábola, não seria um céu com pessoas, anjos tocando harpas, mas sim uma reunião de espíritos afins em harmonia com os ensinamentos do plano espiritual. E o samaritano não seria apenas um bom homem. Ele representa a prática da caridade, além das aparências religiosas e do que se diz às outras pessoas. E por fim, o filho pródigo não é somente o arrependido. Ele é qualquer espírito em retorno ao Pai, com liberdade, dor e esperança em um futuro melhor. Mas e a nossa parábola? Se a gente imaginasse Jesus nos dias de hoje, conosco aqui, como ele contaria essa parábola, através da sua conta no Instagram, @oparaboleiro, na descrição, não sou o cara, mas sou o filho dele. Diria, talvez, o reino dos céus é como um homem que tinha um celular, 2 redes sociais e muitos grupos de WhatsApp. Recebia mensagens de luz todos os dias, porém, só repassava piadas de mau gosto. Um dia, ao perder tudo, descobriu que sua fé não estava em Deus, mas sim no Wi-Fi. Pode parecer engraçado, mas quantas mensagens? Eu não estou falando de mensagens no celular, mensagens no sentido de pistas, de dicas, de pequenas iluminações que a gente recebe todos os dias e que a gente ignora. A nossa história também é uma parábola, só tem uma grande diferença. Ainda dá tempo de mudar o final. Conclusão: ouvidos de ouvir. Jesus sabia que nem todos estavam prontos para escutar. Por isso lhes falo por parábolas, disse ele. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Mas ele também sabia que com o tempo o solo se prepara. A pedra vira humus, o espinho é arrancado e a semente pode germinar.
A nossa tarefa é essa, é preparar o terreno para que a mensagem, enfim, frutifique. A última lição para encerrar a nossa noite de hoje, obviamente em forma de história, como eu sempre gosto de colocar de alguma maneira, Divaldo Franco conta numa das palestras, muitas que existem disponíveis em gravação, que ouviu de Bezerra de Menezes que quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde demais. E existe uma história que eu gosto muito sobre duas, obviamente a história, não o fato, né? Conta essa história que duas senhoras muito bem vestidas e bem intencionadas iam ao teatro e ao sair da peça de teatro à noite, o tempo tinha ficado muito frio, um homem em situação muito vulnerável passa por elas e pede ajuda, porque sente muito frio, e elas falam que sim, com certeza, só precisam ir até em casa buscar alguns mantimentos, alguns cobertores, algumas roupas mais quentes, e de volta estarão para ajudá-lo. Chegam em casa, são recebidas com chocolate quente, com biscoitos, com uma lareira acesa, se sentem muito bem, muito acolhidas e esquecem do homem em necessidade. No outro dia de manhã, recebem a notícia de que uma pessoa morreu de frio na praça, em frente ao teatro. Discutiram tanto como fazer, deixaram tanto para depois, que ficou tarde demais. Ou seja, a parábola estava ali, ao vivo, passando despercebida pelas duas. Que não percamos tempo buscando demasiadamente para começar a entender e colocar em prática o que a gente entende de cada uma dessas histórias. Porque quando a gente resolver que está pronto para efetivamente fazer alguma coisa, pode ser que a nossa chance tenha morrido de frio. Né? Então, com humildade, reconheçamos que as parábolas ainda têm muito a nos ensinar todos os dias, dia a dia, em todos os passos que a gente toma. Porque o semeador saiu a semear e a melhor terra que ele pode encontrar é o nosso coração. Está pronto para receber a mensagem. Com isso a gente encerra essa parte do nosso trabalho. Vou passar a palavra para os trabalhadores do passe, que vão preparar aqui o ambiente para a gente receber as energias e depois encerrarmos o trabalho da noite.